Então, para você que está em casa, a gente vai falar de um negócio chamado transtorno dissociativo de identidade. Vamos ver se você identifica alguém aí no seu convívio que tem essa característica. João é um jovem calmo e reservado. De vez em quando, se transforma em Carlos, muito mais extrovertido e impulsivo. Quando Carlos está no controle, João faz coisas que normalmente não faria, como gastar dinheiro exageradamente. Outras vezes, quem assume é Laura, uma menina que adora brincar e desenhar. Quando João volta a si, não se lembra do que Carlos e Laura fizeram, nem mesmo sabe da existência deles. Esse exemplo, meus amigos, naturalmente é fictício, mas a realidade de quem convive com transtorno dissociativo de identidade pode ser bem parecida. Entende-se por identidade o conjunto de características que identificam uma pessoa, fazendo-a reconhecer-se como um indivíduo único. Portanto, cada um tem a sua identidade. Nesse transtorno, no entanto, que se dá quando existem duas ou mais identidades em uma mesma pessoa capazes de assumir o seu comportamento. Esse transtorno do distúrbio de identidade, anteriormente era conhecido como transtorno de personalidade múltipla, que é um transtorno dissociativo complexo, muito raro, e acontece quando a pessoa tem a vivência de várias personalidades com comportamentos e ações que se manifestam de maneiras diferentes. É, Anchieta, como se em uma pessoa habitassem várias outras identidades. Em cada um dos estados de personalidade, apresentam-se diferentes versões e modos de ser. Na prática, elas podem pensar, sentir e agir de maneira completamente distintas, muitas vezes sem saber da existência uma das outras. Essa doença, meus amigos, tem como característica uma dissociação em que ocorre a manifestação e a alternância de diversas identidades. Quando isso acontece, há lapsos de memória frente às ações realizadas pela identidade manifestada. Ou seja, a pessoa pode mudar entre as diferentes personalidades como resposta a gatilhos específicos ou de forma espontânea. Isso acontece sem que a pessoa perceba, ou até mesmo sem que se lembre do que aconteceu quando a outra estava ativa. Não é incomum a pessoa com TDI se sentir perdida e ter diversos sofrimentos por conta desses buracos na memória. A amnésia também se estende a outros momentos. A pessoa pode não se lembrar de eventos passados, como períodos na infância ou da adolescência. Ela também pode esquecer-se de atividades rotineiras, como dirigir ou mexer no computador. É comum que, após a troca de identidades, o paciente com TDI encontre objetos que não reconhece ou esteja em um lugar diferente de onde se recorda ter estado por último. Veja que perigo, né? A alternância entre as identidades pode acontecer de duas formas: possessiva e não possessiva. Na forma possessiva, é como se agentes externos estivessem assumindo o controle da pessoa, quase como uma possessão. Sendo assim, quem está ao seu redor consegue perceber nitidamente a diferença entre as identidades, já que o paciente age de maneira diferente. E na não possessiva, que é diferente. Já nesse tipo, a pessoa é como se ela se desconectasse de si mesma e estivesse observando de fora. Ela pensa, sente e age de maneira que não consegue controlar e parece que o próprio corpo não lhe pertence. As identidades podem se conhecer entre si ou não ter consciência uma das outras. Nesse formato, as mudanças são mais sutis, nem sempre perceptíveis a terceiros. Sendo assim, outros sintomas que costumam fazer parte desse quadro são relatos de que está ouvindo vozes, dores de cabeça intensa, sentimentos depressivos, ansiedade, comportamento suicida, disfunção sexual e alucinações. E as causas? Bom, frequentemente esse transtorno é associado a traumas externos e prolongados, especialmente durante a infância, como abuso físico e emocional. Acredita-se que o cérebro cria múltiplas identidades ou estados de personalidade como um mecanismo de defesa para se proteger e se conectar dessas experiências traumáticas, permitindo que a pessoa escape ou se distancie da dor. É na primeira infância que uma pessoa consolida a própria identidade, ou seja, desenvolve maneiras muito próprias de pensar, sentir e agir. Quando vivencia algum trauma nesse período, a formação da personalidade pode ficar fragmentada. Além disso, traumas psicológicos graves
volume reduzido do hipocampo, que é uma área do cérebro, fatores genéticos e influências culturais podem também contribuir para o surgimento do TDI. Eu não vou me estender muito mais aqui não, mas eu vou deixar a recomendação de 2 filmes para você que está em casa, para o pessoal aqui da bancada. É um filme chamado Identidade, mesmo, esse é o nome. São 2 suspenses policiais muito interessantes, mas um chama-se Identidade e o outro se chama Ilha do Medo. É um filme com Leonardo DiCaprio e é muitíssimo interessante, que trata exatamente desse tipo de transtorno. Esse tipo de coisa pode ser confundido, e aqui a gente falou do tipo possessivo e do tipo não possessivo, né? Pode ser confundido com o que as pessoas chamavam antigamente, ou ainda chamam de possessão, né? Fulano, entrou um espírito, entrou uma alma no corpo de fulano e ele se transformou ali. E aí a gente observa, né, aquelas cenas em igrejas e tudo mais, mas aqui é mais um transtorno psiquiátrico que a gente traz para o esclarecimento e o conhecimento do ouvinte do Jornal da Manhã.